Seja bem-vindo ao MedCellCast. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado durante toda a sua preparação para a residência médica. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra, professor de GO aqui da MedCell. E hoje eu tô com dois convidados aqui muito especiais. Dr. Durval Costa, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado por estar aqui hoje com vocês. E Dr. Lucas Viana também, seja bem-vindo. Prazer, tudo meu. Dr. Lucas Viana, médico nefrologista. Prazer estar com esses feras aqui. E hoje, gente, o objetivo, então, da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, é a gente falar sobre infectologia. O que a gente precisa direcionar o nosso foco, o nosso estudo para gabaritar as questões de infectologia nas provas de residência. O objetivo é a gente ir no DNA da prova, o objetivo é a gente ir definitivamente na veia da questão para que a gente consiga gabaritar, entender os conceitos matadores e não errar, não perder nenhum tipo de questão na prova de residência. Então já quero começar fazendo aí a primeira pergunta, Durval. Você aí que é uma enciclopédia de HIV, né? A gente sabe que HIV é o tema mais prevalente, né? Nas provas ainda né? Um tema super importante. E eu queria entender, assim, do seu ponto de vista, o que mais cai de HIV, o que é importante para que o aluno estude de uma forma proativa e não perca tempo quando a gente abre essa janela, né, aí do tema HIV, focado bem na prova de residência mesmo. Legal. Quando a gente está falando de HIV, a gente está falando, na verdade, de uma doença muito grande, porque a AIDS tem muito assunto que pode cair em prova. Mas nesses assuntos que podem cair em prova, quando o aluno está fazendo a faculdade, ele fica, ai meu Deus, é muita coisa para estudar, eu não sei o que eu vou estudar, o que vai cair na minha prova? Então a gente prepara para vocês aqueles tópicos que mais caem em prova. E a gente faz as aulas assim também. Então na aula, quando o aluno vai assistir a aula, ele já tem ali quais são aqueles tópicos que mais caem. E com certeza é muito mais fácil estudar assim. Porque se você fosse estudar tudo de HIV, você não conseguiria. É muito assunto, você perderia muito tempo. E para a residência e para a prova, a gente não está preocupado ali em só prestar atenção em todo o assunto. A gente tem que focar, a gente tem que direcionar dentro do assunto. Então a gente tem alguns assuntos que caem com muita frequência nas provas relacionadas ao HIV. Primeiro, quando a gente fala de HIV, a gente tem que falar de doença oportunista. E aí a gente tem que falar das 3 doenças oportunistas que mais caem em prova. E principalmente 2 o aluno tem que saber muito, bastante. Então tem que saber toxoplasmose no sistema nervoso central. Esse é um assunto que aparece muito em prova de maneiras diferentes, né, com imagem, com caso clínico, para que o aluno consiga entender e saber como tratar, como fazer o diagnóstico, que tipo de lesão vai dar. E essa é a questão que mais aparece de doença oportunista em paciente com HIV em casos clínicos. E fora a toxoplasmose, a gente tem a pneumocistose, uma infecção no pulmão. Com muita frequência a gente tem infecções aí relacionadas ao HIV. A terceira não é uma oportunista, mas ela aparece muito em provas, que é a relação de tuberculose com HIV. Então esses 3 pontos são doenças que a gente tem obrigação de estudar. Então se você está começando a estudar HIV agora, se você vai começar a fazer questão, você precisa ter uma base nesse ponto para não perder tempo. E aí a gente tem as coisas queridinhas. Quais são as coisas queridinhas? As queridinhas nada mais são do que assuntos que estão na moda. E a moda, ela cai em provas de residência, como ela é discutida no dia a dia. Então, por exemplo, relacionado ao HIV, a gente tem a profilaxia pré-exposição do HIV, a PrEP. Esse é um assunto que ele tem caído muito em provas, dada a importância desse assunto. E que assunto que é esse? Nós estamos falando de PrEP, nós estamos falando de uma maneira diferente para evitar a transmissão do HIV. Aquele paciente que não usa preservativo, aquele paciente que não gosta de usar o preservativo mesmo sabendo que o preservativo protegeria, a gente tem a possibilidade de fazer um remédio todo dia, que é uma associação de tenofovir com entericidabina, o nome comercial é Truvada, e esse medicamento ele diminui a chance de transmissão do HIV. E ele tem uma eficácia muito semelhante à do preservativo.
Infelizmente, ele só protege contra o HIV, ele não protege contra outras ISTs. Então, o paciente ele precisa fazer um acompanhamento, porque ele pode ter sífilis, por exemplo, ele pode ter gonorreia, ele pode ter outras infecções sexualmente transmissíveis. A PrEP hoje ela é queridinha nas provas. Então, aluno tem que prestar atenção, vai estudar, tem que saber PrEP. E a gente tem uma novidade da PrEP para o ano de 2023, que vai provavelmente ser cobrada em 2024, que é a PrEP sob demanda. Então é um jeito diferente de fazer PrEP. Por quê? Porque na PrEP tradicional se usa o comprimido todos os dias, mas tem pacientes que não têm relações sexuais com frequência. Eles têm relação sexual uma vez no mês, eles têm relação sexual 2 vezes no mês. Então existe a possibilidade hoje de se fazer uma profilaxia pré-exposição, onde ele vai usar medicamentos só naquele dia que ele sabe que ele vai ter relação sexual. E ele vai usar 4 comprimidos apenas. 2 no dia da relação, 1 24 horas depois e 1 48 horas depois. Isso só vale para aqueles pacientes que não têm relações sexuais com frequência. Aquela que não acontece mais do que uma vez por semana. Senão, seria a PrEP tradicional. Mas esse é um assunto muito quente para provas e é uma aposta, inclusive, para provas aí de 2024 que a gente tem que ficar atento. E que pacientes, Durval, que teriam uma indicação, assim, de usar a PrEP, que acho que isso é o ponto mais importante, assim, que talvez eles cobrem, né, nas questões de prova. Mais do que o nome das medicações, eu acho que às vezes eles cobram muito que paciente que teria indicação, né? Existe, assim, uma lista de risco do Ministério da Saúde, alguma coisa? Sim, o Ministério da Saúde ele faz uma sequência naqueles pacientes que têm maior vulnerabilidade. Boa. E a definição de vulnerabilidade são as pessoas que teriam um risco maior de se infectar. Então, nós estamos falando de pessoas que são profissionais do sexo, pessoas que são soro diferentes, quando a gente tem um parceiro positivo e o outro é negativo, então esse negativo ele tem uma vulnerabilidade maior, né? E além disso, pessoas trans, né? Porque os trans, eles acabam tendo, as mulheres trans principalmente, eles acabam tendo um risco muito maior pela característica do tipo de relação sexual e essas pessoas que não usem preservativo, obviamente. Então a gente tem indicações aí específicas do Ministério da Saúde. Perfeito. Acho que é um tema quentíssimo, né? Perfeito. Esse aí para aparecer, para cair em questão. Realmente, assim, dentro do HIV, então acho que fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? Que a PrEP aí é um tema bem possível. Exatamente. E como foi destacado como hot topic aqui, Durval, se você fosse falar assim, questão de prevalência que você imagina que essa questão vá cobrar dentro de PrEP sob demanda, como você falou, que é um hot topic aí para 2023, 2024. O que você acha que seria realmente assim, uma coisa boa de puxar para a questão? Então, uma coisa interessante da gente lembrar da PrEP sob demanda, que é a profilaxia pré-exposição, que é feita só de vez em quando, ela precisa que você não tenha regularidade na relação sexual. Um paciente que tenha mais de 2 relações sexuais por semana, ele não tem indicação de PrEP sob demanda. Ele teria indicação de PrEP habitual. Isso quer dizer que, às vezes, na questão, isso vai aparecer como uma alternativa para quem estaria indicado, para quem não estaria indicado. E um segundo ponto importante, essas medicações, elas têm interação com hormônios. E hoje é muito comum, nas mulheres trans, a gente ter mulheres trans que usam terapia de reposição hormonal, né? E se ela tiver a reposição hormonal no meio da história, ela não pode usar a PrEP sob demanda. Por quê? Porque há uma diferença na dose da medicação e ela diminui a ação. Então, a gente tem que ter meninas, mulheres trans, mas na verdade elas não podem estar usando hormônio se elas quiserem fazer PrEP sob demanda. Esse é um outro ponto interessante e que vale a pena porque pode aparecer aí em alguma questãozinha. Perfeito. Durval, uma pergunta que eu quero te fazer em relação ao tema sepse. Sepse também é um tema que a gente sabe que é queridíssimo aí das provas, né? Se você for dar 5 dicas que todo mediciner, né, ele precisa saber para acertar as questões de sepse, que dicas você daria?
Bem legal essa pergunta, porque sepse ela vai aparecer na questão de clínica médica, mas ela vai aparecer na questão de cirurgia, ela pode aparecer na de pediatria, ela pode aparecer na de gineco. Por quê? Porque é um caso clínico que conta a história de um paciente com um quadro infeccioso. Né? E quando a gente fala em dicas, a dica, na verdade, tem a ver com 5 ações que você tem que fazer quando o paciente está com sepse. Então, são 5 dicas porque são 5 pontos para você fazer. E isso está muito relacionado à campanha Sobrevivendo à Sepse, ao Sepsis Surviving Campaign, que anualmente existe uma revisão e as provas cobram essa campanha como as propostas de melhorias, como as propostas de você ter alguma coisa padronizado, assim como a gente faz na cardiologia, assim como a gente faz na ginecologia. Então a gente tem padronização de medidas num paciente com sepse para que você não perca tempo. Então que 5 dicas que são essas? Na verdade são 5 pontos. Então o primeiro ponto é, identificando que o paciente possa estar com sepse, primeira coisa que você vai fazer é coletar um lactato arterial. Então você vai fazer uma gasometria com o lactato, porque o lactato ele vai te mostrar o que você vai fazer depois. Ele vai te mostrar quão grave o paciente está. Então essa é a primeira dica, é a do lactato. A partir do momento que eu coletei o lactato, eu preciso fazer coleta de culturas. Essas culturas elas têm que ser rápidas, elas têm que ser ainda nos primeiros 45 minutos, porque aquela hora de ouro, o Gold Hour, na verdade ela tem ações que precisam ser feitas na primeira hora. Então, depois do lactato, as culturas devem ser coletadas direcionadas para aquilo que você imagina que possa ser a infecção. Depois de você fazer o lactato, depois de você fazer as culturas, aí é hora de iniciar o antimicrobiano. Então, a gente não faz o antimicrobiano antes de coletar a cultura, mas a gente não demora para fazer o antimicrobiano. Então, essa é a terceira dica e, na sequência, é o terceiro ponto importante. Iniciar o antibiótico de amplo espectro direcionado para aquele foco que você acha que o paciente tem. Quarto ponto, hidratação. E quando a gente está falando de hidratação, a gente tem que fazer expansão volêmica com cristalóide. O cristalóide é a droga de escolha, né? Numa dose alta, a gente faz 30 ml por quilo, né? Por hora ali, e a gente vai fazer isso por pelo menos 2-3 horas inicialmente para poder ver qual vai ser a resposta do paciente. Eu falei que eram 5, eu falei de 4, porque a quinta vai depender da resposta que o paciente vai ter com o cristalóide. Se ele não tiver o cristalóide, se ele não responder adequadamente, ainda dentro da primeira hora, a gente pode começar droga vasoativa. Esse é o quinto ponto, é a quinta dica. Hoje em dia, a droga vasoativa ela é indicada ainda dentro da primeira hora, se não houver resposta adequada com cristalóide. A droga de escolha é a norepinefrina, a noradrenalina, essa é a droga e é isso que as questões de sepse cobram. Esse é o assunto que mais cai em sepse. Essa sequência ela tem que estar na ponta da língua e a gente trabalha ela muito na aula e a gente trabalha ela muito em lives aonde a gente precisar, porque se o aluno presta atenção nisso, ele consegue acertar a maior parte das questões. Às vezes parece uma bobagem a questão, e a gente tem casos muito semelhantes assim que se olha e fala, parece que essa questão é de cirurgia geral. Mas na verdade o que ele queria era que você falasse qual era a sequência, o que você ia fazer primeiro, né? Se é primeiro a cultura, se é primeiro o antibiótico, se é primeiro a coleta de exame ou não. Então nessa sequência você vai conseguir acertar a maior parte das questões de sepse e nisso você não vai perder tempo. E a gente está aqui para não perder tempo, é para direcionar, é para transformar o nosso aluno num vencedor. E agora você tocou num ponto super importante, né? Que eu sempre falo muito sobre isso, que é a questão da diferença da medicina da vida para a medicina das provas, né? Que às vezes na vida a gente vai fazendo ao mesmo tempo, assim, né? O paciente tá ali, a gente tá com uma equipe, né? Então, assim, a gente já vai fazendo o cristalóide, né? Logo já o antibiótico, mas a gente sabe que existe uma sequência, né? Que essa sequência academicamente estabelecida é o que realmente o aluno precisa marcar na prova, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente traz nas nossas aulas, né? E que a gente traz aí quando a gente monta, né, a metodologia ativa de estudo. E a gente fala isso com o médico residente o tempo inteiro. A residência é diferente. Se eu pego o residente estudando na apostila do cursinho, ele apanha. Porque lá ele tem que aprender a ser um especialista. Exato. Mas no cursinho não. Aqui a gente quer
vencedores de provas, a gente quer pessoas que vão direcionar, que vão perder pouco tempo, mas que vão aprender bem aquilo que precisa. E, de uma maneira geral, acho que a Medcel faz muito isso, né? A gente traz para o aluno essa ideia de que ele precisa de pontos específicos, ele precisa entender melhor qual é o tempo que ele tem que perder. Porque, na verdade, ele não vai perder tempo, ele vai focar naquilo que importa, ele vai focar naquilo que vai fazer a diferença para ele na hora de uma prova, de uma questão e de um assunto que cai muito. A gente está aqui para discutir os assuntos que mais caem na prova de infectologia. Perfeito. Durval, eu tenho uma pegada aqui. A gente está falando de sepse aqui, né? Você falou os 5 pontos essenciais aí para a gente manejar o paciente sepse. Mas a gente sabe que sepse vai muito além só da hipotensão, do choque séptico propriamente, né? Então, e daquele paciente que tem sepse, mas não chega com comprometimento hemodinâmico propriamente, mas vem com um rebaixamento, por exemplo, atribuível, ou então uma disfunção renal aguda, puxando a sardinha pro meu lado. Esse cara aí, ele vai merecer também a expansão dos 30 ml por quilo, que entra aí dentro dos 5 pontos iniciais? A gente individualiza, como é que isso chega na prova pro aluno? Na verdade, na prova, a discussão é muito definir se é ou se não é sepse. Então, além da conduta do que fazer, existe muita divergência de você dizer quando é que o paciente tem um quadro de sepse ou não. Perfeito. Nessa mudança, a gente tem aí um protocolo que é de 2016 que criou muita confusão, que é o Sepsis 3. Perfeito. E ele tentou organizar de uma maneira mais direta os critérios de sepse, né? E criou com isso o SOFA. Então, o SOFA é um protocolo que a gente faz avaliação de pontos específicos. Então, eu vou lá e vejo bilirrubina, eu vou lá e vejo pressão arterial, débito urinário ou creatinina, eu vou ver Glasgow, eu vou ver a relação entre PaO2 e FiO2. Perfeito. E eu pontuo esse paciente, e se ele tem 2 pontos ou mais, nesse critério, eu estou autorizado a iniciar medidas como se fosse sepse, ainda que eu não tenha o foco definido, ainda que eu estou definindo esse foco daí. E se o paciente está grave, essa expansão, ela não é problema de eu iniciar essa expansão de uma maneira mais agressiva, iniciar o antimicrobiano e depois tirar. O que teve de confusão de 2021 para cá, um pouco mais nos últimos 2 anos, foi que existia um outro tipo de critério que a gente usava no pronto-socorro, que era o Quick SOFA. Perfeito. E no Quick SOFA eu avaliava apenas a frequência respiratória, eu avaliava nesse paciente o Glasgow e eu avaliava nesse paciente a pressão. E o Quick SOFA é muito inespecífico, porque às vezes, na nefro, por exemplo, você pode ter um paciente que chega rebaixado por conta de uma uremia, ele não está em sepse, mas ele vai ter alteração desses parâmetros, ele pode ser erroneamente classificado como sepse. Então, de 21 para cá, a recomendação é não usar mais o Quick SOFA como maneira de triagem, usar outros métodos. E a gente tem outros métodos para usar. Um deles é o NILS, que é um método que usa mais critérios, ele vai ver temperatura, ele vai ver frequência cardíaca, ele vai ver pressão arterial, mas ele pode ser feito sem ter o resultado do exame. Ele faz isso de uma maneira clínica na avaliação inicial, para você direcionar se você vai montar o SOFA para aquele paciente ou não. Bastante sensível, mas mais específico. Exatamente. Do que o Quick SOFA. É isso. Perfeito. Em relação ao tema hanseníase, né? Hanseníase a gente sabe que é um tema que às vezes aparece, às vezes fica, né, em algumas provas, em alguns anos sem aparecer, mas está sempre vindo, né, Durval? Está sempre aparecendo de novo esse tema nas questões. Quais são os pontos de atenção em relação à hanseníase? Muito bem. Quando a gente fala de hanseníase, essa é uma doença que é dividida entre o infecto e o dermato. Mas nas provas, o infecto acaba trabalhando muito mais com a hanseníase. É uma doença muito prevalente em provas. Ela tem questões em qualquer prova de qualquer lugar do Brasil. Independente do que você vai fazer, vai aparecer questão de hanseníase. E normalmente a hanseníase ela cai quando a gente fala de reações hansênicas. Então a gente está falando de 2 tipos de reações principais, né? E o aluno muitas vezes confunde essa reação hansênica
com uma diferenciação entre reativação de doença, quando o paciente está abandonando a doença. Mas, basicamente, quando a gente fala em reações rancênicas, nós estamos falando de resposta imunológica à doença. E isso pode ser depois do início de tratamento, como na tipo 1, ou então em pacientes que não têm resposta celular nenhuma, apenas a resposta humoral, como no eritema nodoso ou a reação tipo 2. Esse é o assunto que o aluno precisa estudar. Ele precisa lembrar que tipo de reação o paciente vai ter. A gente tem, às vezes, alguns alunos que gostam de fazer questões antes de assistir às aulas. Mas eu sempre tomo um certo cuidado, porque se nesse assunto, hanseníase, o aluno for fazer questão antes de assistir a aula, ele vai começar a chorar, porque ele não vai entender nada, porque ele vai ficar preocupado sem saber essa diferenciação, e ainda que a gente comente as questões, ainda que a gente ajude bastante, esse é um tema que merece ser lido antes de ir para as questões. Então é um assunto que cai em prova e é um assunto que precisa de um pouquinho mais de atenção para diferenciar quando é reação de imunidade celular, de imunidade humoral, tipo 1 ou tipo 2. Fora isso, o que mudou recentemente na hanseníase foi o tratamento. O tratamento hoje é com uma poliquimioterapia única. Então o medicamento é o mesmo tipo de medicamento para quem tem uma hanseníase paucibacilar ou para quem tem uma hanseníase multibacilar. Isso mudou. E já por fora, por uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, mas algumas provas ainda estão cobrando isso, inclusive com um PCDT de hanseníase recente, e na infectologia a gente tem vários protocolos clínicos e a gente se baseia nos protocolos clínicos, porque é isso que as provas cobram, e é disso que você vai usar se você precisar recorrer de uma prova. Então a gente acaba fazendo as aulas, acaba fazendo as orientações baseados nos PCDTs do Ministério da Saúde. A gente tem um PCDT recente, que discute exatamente essa mudança. Então hoje a gente tem poliquimioterapia única. A gente usa as mesmas medicações para tratar a paucibacilar ou a multibacilar. A diferença é só o tempo de tratamento. Na paucibacilar a gente faz 6 meses e na multibacilar a gente faz 12 meses aí de tratamento. Mas esse é um assunto prevalente em provas. Tem que saber, tem que prestar atenção. E a minha sugestão é ir lá e dar uma olhada no resumo antes, é ir lá antes de sair fazendo questão logo de cara para você não se assustar. E às vezes quando você se assusta, você desanima. E não pode desanimar, vocês têm que estar com pique total. E essa... a gente fazer a questão antes, né? Eu sempre digo que ela o objetivo é principal, né? Especialmente em hanseníase, é assim, quando o aluno olha a questão, não tem que já querer acertar, né? Às vezes a gente tem essa tendência na vida, né? De quando a gente olha a questão, a gente quer já acertar direto a questão. Mas o objetivo não, o objetivo é olhar ali para ver o que é que cai, né? E aí depois ir pro material teórico. Mas em hanseníase, muito boa essa dica, né? Então lembrar que para hanseníase, essa metodologia de olhar primeiro a questão e depois ir para o material teórico não vale. É uma patologia que o melhor é primeiro entender o material teórico, né, a aula e o que está escrito, né, o material texto, e depois as questões. E a gente tem que aprender a ser proveiro. O que isso quer dizer? Você tem que aprender a saber fazer a prova. Tem alguns tipos de conteúdos que eles vão ser mais chatos, eles vão ser mais difíceis. Então, nesse você se prepara de um jeito diferente para você não ser pego de surpresa, assim que o aluno vira um proveiro de verdade. Perfeito. Durval, você falou que de virar proveiro de verdade, né? Em hanseníase isso aí pode ser um pouco complexo, porque realmente pode assustar muito quem pega ali, especialmente as reações hansênicas. Vamos lá, você entrou com um cara no elevador, você tem 1 minuto para explicar para ele o que ele precisa saber de reação hansênica para a prova. O que você ia mandar? Quero ver. Bem bonito, né? Você é bem amigo, né? Muito amigo. Tô aqui do lado para poder bater. Mas fica muito fácil quando você pensa o tipo de reação que a gente tem. Na reação tipo 1, é uma reação de hipersensibilidade de tratamento. Então, na hanseníase, a pessoa pode ou não ter resposta celular. Se ela não tem resposta celular de jeito nenhum, ela vai fazer uma forma mais grave da doença, a multibacilar. Se ela tem um pouquinho de resposta celular, ela vai fazer uma forma um pouco menos grave.
E nessa forma, que é a paucibacilar, a gente vai ter outros tipos de doença, como a dimorfa, tuberculoide. E nesse tipo de doença, onde eu tenho alguma resposta celular, quando ele começa a tomar o remédio, ele começa a tratar a hanseníase, o corpo vai fazer uma bela de uma resposta inflamatória. E é essa resposta inflamatória que faz neurite, que faz inflamação em nervo. Então a gente vai ter uma neurite como principal medida, e é a hanseníase a reação hanseníase tipo 1, que é desse paciente que está em tratamento. Em geral, é assim que funciona, e o tratamento ele é descomprimindo o nervo ou fazendo um corticoide. Já na tipo 2, eu tenho um paciente que não tem resposta celular nenhuma, é só humoral. Então ele só tem uma briga xoxa, boba, mas bem difusa. Isso pode acontecer antes de tratar, durante o tratamento, depois do tratamento, e aí ele vai fazer placas bem grandonas. E essas placas formam eritemas nodosos. Então são os eritemas nodosos hansênicos, e aí em quem geralmente não tem resposta celular nenhuma. Esse tratamento precisa de um anti-inflamatório diferente. Se fizer neurite, usa o corticoide, mas o anti-inflamatório que a gente usa aqui é a talidomida, que é um anti-inflamatório inespecífico. Então, grosseiramente, é isso. Excelente. Bom, entrou no elevador com o Durval, sai sabendo. Assim. Muito bom mesmo. Não, e é uma patologia que realmente, assim, a gente precisa entender bem ela, porque ela é anos e anos, né, que a gente vê aparecer as questões. Então, às vezes tem prova que tem um ano que não cai, mas no outro ano sempre cai, então acho que é um tema aí que não dá pra perder. Durval, e existe algum tipo de regra de método mnemônico? A gente adora mnemose, né? Que é as regrinhas, na verdade, para a gente poder associar, né? E entender as sorologias para hepatite B. Quando cai hepatite B, a gente sabe que cai bastante, assim, interpretação de sorologia, né? Então, tem alguma forma, assim, que seja bem fácil, né? De entender? Então, a sorologia de hepatite B, ela é um dragão há 30 anos, há 40 anos. Ela caía na prova quando eu fiz residência há 15 anos atrás, e ela continua caindo exatamente do mesmo jeito. E a questão é muito clássica. Qual que é a questão? A questão é assim: paciente passa em consulta com um sintoma e ele faz o exame, e aí vem a sopa de letrinhas. E ele tem os seguintes resultados de exames. E aí mostra lá HBsAg, anti-HBC, anti-HBS. E é assustador como o aluno ainda erra isso. Tanto erra que continua caindo. Né? Em 2023 mesmo, nas questões, eu vi pelo menos 4 ou 5 questões diferentes da mesma forma. Então, você que está nos assistindo, você não tem direito de errar uma questão dessa. Por quê? Porque tem gente que erra, mas você não vai mais errar. E como é que você não vai mais errar? A gente lembra que essa sopa de letrinhas ela tem uma razão de ser. O vírus ele faz marcadores diferentes. Mas quando eu falo nesses marcadores, eu vou me preocupar sempre em olhar de fora para dentro nos marcadores. Então, o primeiro marcador que eu vou olhar sempre é o mais externo. O de fora é superfície. Parte de fora é superfície. Então, eu sempre vou começar pelo marcador S. Se eu estou falando de S, eu vou olhar qualquer marcador que tenha S. Geralmente vai estar lá o HBsAg, que às vezes vem escrito AG-HBS, é a mesma coisa, e vai estar escrito anti-HBS. Esse é o primeiro marcador que você olha, sempre. Então, sempre de fora para dentro, sempre na superfície. Se eu tiver antígeno S, significa que eu tenho doença ainda, eu tenho vírus ali circulando. Se eu tiver anti-S, significa que eu estou protegido. A proteção ela vai ser ou por vacina ou porque a pessoa teve hepatite e resolveu. Mas se ele tiver HBsAg, que às vezes vem escrito AG-HBS, ele tem vírus ainda circulando. Então é com esse que você vai começar para você não esquecer. Os dois não vão estar positivos ao mesmo tempo, só vai estar um ou vai estar o outro. A partir daí você vai para dentro, você vai para a camada mais interna, você vai para o core. Então saiu da superfície e veio para o C, para a camada interna, para o core. E você vai ver o C. E aí tem muita gente que confunde anti-HBC com anti-HCV.
Porque o anti-HCV é um marcador de hepatite C. Né? Então é HCV, hepatite C vírus, mas eles confundem, porque põe lá na prova e o aluno fica louquinho com isso. Mas é anti-HBC, o B é de hepatite B. Então você vai olhar o anti-HBC. E uma pessoa que já teve contato com hepatite B em algum momento na vida, o anti-HBC é positivo pelo resto da vida. O que isso quer dizer? Tive hepatite B, resolvi a doença? Não importa. Mesmo que eu resolvi, mesmo que eu curei, tive cura funcional, o meu anti-HBC, ele está marcando, ele está contando. Você já teve contato com hepatite B e ele fica o resto da vida positivo. Se esse marcador tiver um marcador de doença aguda, qual é o marcador de doença aguda que a gente usa? IgM? Então, a pessoa tem hepatite B aguda. Se ele não tem marcador de doença aguda, não é doença aguda. Ou é doença que já passou, ou na presença do S, é uma doença crônica. E por último, é o que sobrou. O que sobrou é o E, que é o de replicação. Então eu vi a superfície, eu fui para a camada interna e agora eu vejo a replicação. E a única função do E é dizer se está tendo replicação ou não está tendo replicação. Então o antígeno E, que é o HBeAg, que às vezes vem escrito AG-HBe, ele é um marcador de replicação. E se está positivo, significa que aquele paciente está jogando bastante vírus no sangue, ele está replicando bastante. Então, na sequência, o mnemônico é sempre de fora para dentro, sempre superfície, depois camada interna e entender o que cada um funciona. Se você entender essa sequência, você não erra mais questões de hepatite B e dane-se os outros. Você vai acertar todas e é isso que importa. Perfeito. Muito bom, acho que a interpretação das sorologias, bem como você disse mesmo, anos e anos que cai e é do mesmo jeito, né? Então, assim, eles dão painéis, assim, né? Cenários sorológicos, e aí você tem que olhar ali e tem que dizer, na verdade, se é uma hepatite B que tá com replicação de vírus, se não tá, né? Sabe que até em obstetrícia tem caído isso, né? Porque a nova diretriz do Ministério da Saúde trouxe a informação de que se a gestante tem hepatite B, né, se o HBeAg ele é positivo, como você falou, quer dizer que ela está jogando muito vírus no sangue, você tem que entrar com o tenofovir a partir da 28ª semana de gestação. Além de fazer a imunoglobulina, né, para o recém-nascido e já fazer a vacina no momento que nasce, você tem que dar o tenofovir para a gestante, né, a partir da 28ª para a gente diminuir o risco, né, de transmissão vertical, porque significa que o vírus, na verdade, ele está replicando. Um risco maior de replicação, né? E é muito interessante que numa situação dessas, o nosso aluno ele veja na aula, e na aula a gente tem um quadro relacionado a isso, exatamente mostrando essa dificuldade. Quando é que é hepatite B aguda, quando é que não é. E a ideia é que quando você começa a raciocinar nessa sequência e você olha o quadro e você assiste a aula, você já vai deduzindo automaticamente. E fazendo isso, na hora que você pega a prova, você fala, não, peraí, por onde eu vou começar? Vou começar aqui pelo S, e aí você já vai montando o teu esquema e acabou. Eu acho que é bem direcionado mesmo para que você entenda. É muito simples, mas ainda cai, e eu imagino que ainda vai cair muitos anos pela dificuldade que o aluno tem em guardar a informação. Sabe o que eu acho legal, Durval? Eu sou muito fã de desenhozinho, sabe? Na hora da prova ali, você vai ali, eu sempre digo assim, ó, quando vai estudar ali ciclo menstrual, faz o desenhozinho, bota as duas células ali, e aí você vai colocando, né? Vai fazendo a setinha, menos de 30 segundos que você gasta, né, de fazer ali as duas células. É a mesma coisa, faz a bolinha ali do vírus e vai indo de fora para dentro, né? Que aí a gente minimiza a chance da gente perder, né? Com certeza. E aqui eu venho fazer novamente um apelo aqui para quem está assistindo, que a gente acabou de falar de hepatite B aqui, o Dr. Durval aqui destruiu o assunto pra gente. Trem mais antigo aí, 40 anos se disse, né, Durval? E poucos assuntos não mudam com o tempo, são tão objetivos. Eu quero saber, você falou, Durval, e isso aí a gente traz dentro das aulas da Medcel, mastigadinho, desse jeito que você falou, inclusive com a imagem que o Jader acabou de falar aqui pra gente, não é isso? E é essa a ideia mesmo. A ideia é que a gente traga mastigadinho, inclusive com a tabela, inclusive mostrando qual é a melhor sequência, porque eu acho que isso facilita muito o entendimento, facilita muito a gente gravar. E depois, quando você vai fazer a prova, você só lembra da imagem, uma coisa puxa a outra, fica bem mais fácil. É praticamente matemática nesse caso, né? Isso não aí. tem motivo para se confundir. Muito bom, gente. Acho que foi muito rico, assim. Deu pra aprender bastante coisa. Acho que foi bem bacana, assim, né? Deu pra gente revisar vários temas aí da infectologia, né?
Então, acho que foi bem proveitoso, né? O pessoal aí aproveitou bastante também. A gente aprendeu bastante. E indo né? no filé, né, cara? Aqui sem conversa fiada. É isso aí, direto no ponto, né? É isso aí, esse é o objetivo. Excelente. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. O objetivo é justamente a gente trazer para vocês questões, trazer para vocês assim como que a prova cobra, como que o tema, né, ele realmente é abordado, como que a especialidade como um todo. Hoje nesse videocast a gente teve aí toda a especialidade, os principais temas, na verdade, dentro da especialidade de infectologia, bem mastigados, né, e só com as dicas realmente daquilo que mais cai em prova. Durval, super obrigado aí pela sua participação, foi ótimo. Obrigado, sempre disponível aí. Um grande prazer estar com vocês dois aí, Excelente. poder conversar. Prazer todo nosso. Lucas, obrigado também. Eu que agradeço. Continue acompanhando a gente vai estar sempre trazendo cada vez mais conteúdo novo aí para vocês, cada vez sobre especialidades diferentes e o foco total realmente é na sua aprovação. Obrigado, gente.